Vamos lá então? Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje a gente vai entrar no pensamento do Charles Sanders Peirce, ele que viveu aí na transição do século XIX para o século XX, entre 1839 e 1914 depois de Cristo. E na teoria dele ele vai dizer o seguinte: considere as consequências das coisas. Essa é uma teoria que é chamada de pragmatismo. Pragmatismo vem do grego pragma. Uma das traduções possíveis é prática. Ou seja, o mais importante em uma teoria é a prática. Se a teoria não funciona na prática, essa teoria deve ser descartada. Então a prática é a parte principal de uma teoria. E a prática que vai demonstrar se a teoria ela tem validade ou não. Então a gente sempre tem que considerar as consequências, não as teorias que tentam explicar as consequências. Porque as teorias podem ser falhas. Só a prática pode comprovar a veracidade de uma teoria. Isso está no campo da epistemologia. Logia é sempre estudo. Episteme, em grego, é ciência, ou conhecimento. Um conhecimento verdadeiro é somente aquele que se revela assim na prática, e não na teoria. Tem teorias que são muito bonitas, mas na prática elas não se confirmam. Como, por exemplo, ele não fala aqui, mas a gente pode pegar alguma teoria para exemplificar. O comunismo. O comunismo, na teoria, ele é lindo, não é? Um mundo perfeito, onde todos têm tudo em comum. Onde tudo que é produzido é dividido de forma igualitária. E na prática, o que virou o comunismo? A merda, né? Olha a Rússia, a União Soviética, olha Cuba, olha a Coreia do Norte. Lugares onde se instaurou esse sistema econômico, deu merda. Na teoria, todo sistema é perfeito. O problema é a prática. Mas não é só o comunismo, o liberalismo, a teoria de que o Estado não deve intervir na economia, que o mercado se autorregula através de uma mão invisível. Essa teoria é muito bonita também. Mas na prática, a merda, porque produz miséria, produz excluídos, produz marginalizados. O conservadorismo é uma teoria muito bonita. A gente tem que conservar as tradições, os princípios, os costumes que fizeram com que a humanidade fosse exitosa no seu processo evolutivo. Mas a humanidade só foi exitosa porque ela mudou. Foram as mudanças que nos trouxeram até aqui e foram as mudanças que trouxeram também o progresso. A resistência, através de tradições, quase impediu a eclosão, a emergência da ciência. Por quê? Eles queriam preservar a tradição bíblica. E a tradição bíblica, por exemplo, dizia que corpos não podem ser profanados, não se pode estudar anatomia. E sem esses estudos não teria se desenvolvido a medicina. A Bíblia dizia que a Terra estava no centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. Se a gente conservar essa teoria, a ciência também não tinha avançado no campo da astronomia. Então toda a teoria é muito bonita na teoria. O problema é na prática. E o pragmatismo vai trabalhar nessa perspectiva. Para você saber se uma teoria funciona ou não, olha na prática. Se na prática não funcionar, você descarta a teoria. Pragmatismo. Então, o pragmatismo ele começa a desenvolver a partir do século XVII com John Locke. Ele desafiou o racionalismo. O racionalismo dizia que nós conhecemos graças à razão. A razão é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento. E o racionalismo ele é idealista.
para ele o princípio de todas as coisas é a ideia. O John Locke é um empirista, ele vai dizer que nós conhecemos não graças à razão, mas graças aos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato, né? São as impressões dos sentidos que formam as nossas ideias. Não há ideias inatas como queria o racionalismo. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco. Não há ideia alguma na nossa mente. Todas as ideias que vão surgir na nossa mente virão dos sentidos. Da visão, audição, tato, paladar e olfato. Depois, no século XVIII, Kant argumentou que a especulação sobre o que está além da nossa experiência é sem sentido. Então, não dá para falar sobre Deus. Por quê? Não tem como você provar que Deus existe ou não. Então, a ciência ela não deve falar de Deus. Tem uma galera aí religiosa que quer provar que Deus existe. Não tem como provar. Para provar, seria possível, teria que ser possível você ver, tocar, sentir o cheiro, ouvir a Deus, sentir o sabor de Deus. Nada disso é possível. Então Deus jamais pode ser objeto de estudo da ciência, segundo Kant. Por quê? Não tem como você experimentá-lo ou prová-lo experimentalmente. Aquele filme lá, Deus não está morto, o cara quer provar que Deus existe. Uma galera aí, né? Provar que Deus existe cientificamente. Isso é impossível. O Kant vai falar, como especulação, pode. Se quiser especular, mas jamais você pode fazer ciência com Deus. Então a teologia ela não é uma ciência, o estudo de Deus. A teologia é uma especulação. Com especulação você pode falar qualquer coisa sobre Deus. Pode falar que Deus é bom, que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo, porque não tem como provar nenhuma coisa, nem. Então é sem sentido, pelo menos cientificamente. Com especulação você pode especular. Depois, em 1890, o William James e o John Dewey adotaram a filosofia do pragmatismo. O Charles Sanders Peirce, ele é o pai do pragmatismo, né? Então, uma teoria, ela só se prova verdadeira na prática. Se na prática ela funcionar. Não adianta a teoria ser bonitinha, perfeitinha, se quando posta em prática, ela não se confirmar. Depois, em 1920, os positivistas lógicos, os neopositivistas, ou empírio-criticistas, neopositivistas, porque eles vão buscar inspiração no Augusto Comte. Para Comte, o único conhecimento certo, seguro e verdadeiro é o conhecimento científico. Filosofia e religião são abstrações, frutos da imaginação humana, frutos de estágios menos evoluídos da história da humanidade. Então, filosofia é só abstração, é punhetagem teórica, e religião é pura fantasia, é fruto da imaginação. Só a ciência ela consegue comprovar aquilo que ela defende. Então, a ciência desenvolveu a luz, nós estamos vendo a luz. Agora, qualquer coisa que a filosofia fala de abstrato, não tem como provar se é verdade ou se é mentira, se é realidade ou se é ilusão. A mesma coisa na religião. Só a ciência é concreta, só ela traz dados concretos para a gente. E empírico-criticista por quê? Porque para eles, as palavras, os conceitos, são ou só podem ser comprovados empiricamente. Então nós devemos abolir da linguagem científica toda e qualquer expressão que não tenha como ser comprovada empiricamente. Portanto, Deus, portanto, céu, anjos, qualquer coisa que não possa ser experimentada pelos sentidos e que não passe pelo crivo do criticismo kantiano, deve ser descartada a ciência.
E aí eles vão desenvolver, né, eles formularam aí a teoria da verificação. O significado de uma informação é o método pelo qual ela é verificada. Então, o princípio aí da verificabilidade. Então a ciência trabalha como? Com coisas que podem ser verificadas. E como as coisas podem ser verificadas? Através da experiência. Se eu digo que a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, tem como você comprovar isso cientificamente? Tem. É a temperatura que faz com que a água comece a entrar no processo de ebulição, no nível do mar. Então essa afirmação, ela pode ser verificada. Como? Através da experiência. Agora eu digo, Deus é amor. Tem como eu comprovar isso? Com tanta coisa ruim que tem no mundo. Tem como eu provar que Deus está fazendo bem ou mal no mundo? Não tem. Então, isso deve ser descartado. Então, para algo ser científico, ele precisa ser verificado. E depois vem o Karl Popper e vai criticar o princípio da verificabilidade. Ele vai defender a falsificabilidade. Uma teoria só é científica se ela puder ser falsificada, ou se ela puder ser mostrada falsa. Porque as religiões trabalham com dogmas. O que é um dogma? Uma verdade inquestionável, que não pode ser questionada, criticada. A ciência não. Tudo que a ciência busca comprovar pode ser passível de falsificação. Por isso que a ciência está constantemente revendo os seus conhecimentos. Os estudos científicos, eles sempre estão mudando. Por exemplo, há estudos científicos que dizem que o café faz bem, outros que faz mal. Então a ciência está constantemente revendo os seus métodos. Então ela é passível de falsificação e não de verificação. Verificação são as teorias que são dogmáticas, que acreditam ser as donas da verdade. A religião trabalha com esses princípios. A ciência não. A ciência sempre pode ser criticada e questionada. Todos os princípios, todas as teses e teorias científicas. A própria teoria da evolução, ela pode ser criticada, mas ela só pode ser derrubada se uma outra teoria melhor for elaborada para ser colocada no lugar dela. Por enquanto, a teoria da evolução é a teoria que melhor explica os seres vivos. Mas você falar, a teoria da evolução é balela, acredita na Bíblia, Deus criou. Há indícios muito mais plausíveis da evolução do que Deus tenha feito o mundo em 6 dias no 7º descansou. Por quê? Você olha os fósseis, você vê que os seres vivos eles foram mudando à medida que o tempo foi passando. Esses fósseis têm uma datação de carbono, que dá para você prever mais ou menos a idade deles. E prevendo a idade desses fósseis, você consegue aí dizer que a Terra não tem só 6.000 anos, como querem a galera religiosa, a galera que defende a Terra jovem, teoria da Terra jovem. 6.000 anos atrás, estávamos inventando a escrita, os seres humanos, e não tinha dinossauro naquela época. Os fósseis de dinossauros são de milhões de anos atrás. Então, a teoria da evolução é uma teoria que explica melhor o processo aí dos seres vivos do nosso planeta. O Big Bang também é uma teoria que explica melhor. Pode ser questionado até criticar, apresente uma teoria mais plausível. Não que vai ser a verdade absoluta, porque a ciência não trabalha com verdade absoluta. A ciência trabalha com probabilidade. Qual que é a teoria mais provável que o universo tenha surgido? A partir de Deus, em 6 dias lá, fazendo as coisas, né? E tudo já pronto, sem evolução nenhuma. Ou o Big Bang, nesse processo aí de bilhões de anos, chegamos até aqui, onde estamos agora. Então as teorias científicas, elas trabalham com
plausibilidade, probabilidade e com possibilidade de serem falsificadas, desde que uma outra explicação mais consistente seja elaborada e que consiga resolver os problemas que a teoria anterior não conseguia explicar. Foi assim com a física newtoniana. Já alguns BOs que ela não conseguia explicar. Aí vem o Einstein com a teoria da relatividade. A física newtoniana funciona muito bem no nosso mundo, mas no universo, na realidade macrocósmica, não dá. Aí a teoria da relatividade, ela consegue explicar melhor os eventos de um universo muito maior do que o nosso planeta. Então a versão do pragmatismo do Richard Rorty afirma que a própria noção de verdade pode ser dispensada. Aí começa o pós-modernismo, aí começou da BO, né? Até a verdade é só um conceito, só uma ideia. Essa ideia pode ser dispensada, por quê? Ela não pode ser comprovada. Oi? Então nada é vital para a ciência e nada pode ser, né?